Aí troca a Ah, mas parte não deu dois. outra. Na hora, gente, eu senti que tinha alguma coisa atrás de mim. Mas não deu outra, né? Quando eu olho pra trás, gente, até hoje, eu me arrepio, só de falar. Eu não sei identificar o que que era aquilo que eu vi. Ela era, eu acho, tava escuro, né? Eu vi um rosto, tinha umas roupas preta, rasgada, né? A minha televisão, ela ficava em direção à minha cama e o computador também. Só que o meu computador, eu deixava ligado naquela tela que fica trocando de imagem, sabe? Porque eu não conseguia dormir com tudo escuro. E se fosse eu me levantar pra ir no banheiro, tava clareando, eu conseguiria ver a porta, o entopressar e cair jeito que eu era tapada. Então eu consegui ver. Era velha, umas roupas toda rasgada. O rosto dela era horrível, era deformado. Juro pra você. E ela simplesmente olhou pra mim e falou: "Você não me chamou?" Então, eu vim. E eu fiquei paralisada olhando pra ela assim. Eu não conseguia me mexer, eu entrei em estado de choque. Não conseguia gritar, não conseguia falar nada. É como se eu tivesse numa paralisia de sono, porém acordada. Eu não sei explicar. Até que eu consegui orar na minha mente, pedindo pra Deus repreender aquilo. Que se fosse alguma coisa do mal, pra tirar, pra cair por terra. E a coisa fez assim na minha frente, gente. Puf! A fumaça preta sumiu assim na minha frente. Evaporou. Aí, gente, eu saí correndo do quarto, arregacei a porta. Fui, comecei a bater na porta do quarto da minha mãe. Falando: mãe, socorro. Mãe, tem alguém dentro do meu quarto, alguém dentro do meu quarto. E ela foi, saiu. Entrou no quarto, não tinha nada. Nada. Ela orou por mim. Eu peguei minhas coisas e fui pro quarto da minha mãe. Porque no meu quarto mesmo eu não ia. E foi assim que... Esse garoto aqui passou 2 dias perdido em uma floresta. Quando o encontraram, ele estava completamente diferente do que um dia já foi. O nome desse garotinho aqui é Ryker Webb e ele só tinha 2 anos quando se perdeu em 2022. Tudo começa com a casa do Ryker, que ficava bem perto de uma floresta muito grande lá no Canadá. Só que o Ryker não tinha... Se você deseja que seu público cresça rapidamente... Se Jesus transforma a pedra em pão, ele ia deixar de ser Jesus? Não. Vou repetir. Se Jesus transforma a pedra em pão, ele ia deixar de ser Jesus? Não, jamais. Jamais deixar de ser Jesus. Jamais. Certo? Claro. Então calma aí. Jesus sabia que Satanás sabia quem ele era, sim ou não? Sim. Jesus sabia. Jesus sabia quem de fato ele era em Deus, sim ou não? Claro. Então calma aí. Se Jesus sabia quem ele era em Deus, se Jesus sabia que Satanás sabia quem de fato ele era em Deus, por que ele não transforma a pedra em pão? Se ele transforma a pedra em pão, ele fala assim: "Ei, Satanás, transformei a pedra em pão." Mas ele não transformou. Por quê? Porque quem é não precisa provar nada pra ninguém. Vou repetir isso aqui pra tu pegar. Quem é não precisa provar nada pra ninguém. Então, tu tá no meio do deserto, tu tá no meio da luta. Tem pessoa te difamando, te caluniando, falando mal, precisando que você prove aquilo que você carrega, mas você não precisa provar o que você carrega. Você não precisa provar aquilo que habita dentro de você. Existe uma geração que posta foto de Bíblia para dizer que lê Bíblia. Você não precisa fazer isso. Existe uma geração que prega para dizer que prega. Existe uma geração que profetiza para dizer que é profeta. Mas existe uma geração aqui dentro que adora porque o Pai escreveu: "Eu procuro os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade." Eu acredito numa geração que ora, porque ele disse: "Tu, porém, quando entrares dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Deus em secreto, que aquele que te vê em secreto, em público te recompensará." Eu acredito numa geração que prega, porque ele disse: "Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura." Posso te falar uma coisa, irmão? Tá no deserto.